Bom dia, gente. Bom dia. A nossa aula de hoje é de Ciências Naturais e o conteúdo é a importância dos vegetais e suas principais partes e funções. Então veja, os vegetais eles são muito importantes na natureza, não é? Eles são muito importantes porque são eles que nos fornecem muita coisa para a nossa vida. São eles que fornecem as frutas, são eles que fornecem a madeira, são eles que fornecem o oxigênio, não é? A madeira, o oxigênio, tudo que vem da natureza através dos vegetais é importante para a nossa vida. Então veja, os vegetais são seres vivos, não é? Eles têm um ciclo vital, ou seja, um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Os vegetais, né, em geral, eles se alimentam, ou seja, eles recebem do solo luz e calor através das folhas, né, e recebem através das raízes água e sais minerais. Então, eles recebendo do solo luz e calor através das folhas e água e sais minerais através das raízes, eles recebem o alimento para os vegetais. Nós chamamos de seiva bruta. Essa seiva bruta ela pode ser transformada pelo próprio vegetal e passa a ser chamada de seiva elaborada, que serve de alimento para toda a planta. Então a planta ela tem suas principais partes, né? Que nós vamos ver agora, que são raiz, caule, folha, flor, fruto e também a semente. Então veja, cada uma dessas partes tem uma importância para o vegetal e também para a nossa vida. Vamos começar pela raiz, né? Aqui nós temos uma planta, né, que é a mamona, né? E nessa planta nós podemos observar a raiz. Então qual é a função da raiz para a planta? Uma das principais funções é sustentar a planta no solo, né? A planta ela se sustenta no solo através das raízes. Se não fossem as raízes, ela caía com a força do vento. As raízes também têm a função de absorver do solo água e sais minerais, né? Então é através das raízes que a planta recebe do solo água e sais minerais, que serve de alimento para toda a planta. Ela tem a raiz principal, né? E tem as raízes secundárias. Então, essa é a função das raízes para a planta. Nós temos o caule, né? Existem vários tipos de caule. Eu tenho um exemplo aqui do caule manueiro, né? É um caule em forma de estipe, né? Ele não tem... ele é todo plano, ele é todo dessa forma, em forma de estipe. Temos os caules de plantas rastejantes, como esse aqui no caso do melão de São Caetano. Ele é um caule rastejante, né? Ele se cresce sobre o solo, né? Então os caules, qual é a função dos caules para a planta? Né? Os caules têm a função de quê? Sustentar as folhas, né? Sustenta as folhas, sustenta os galhos, né? As flores, os frutos, né? Tem toda essa função, os caules têm toda essa função: sustentar as folhas, os galhos, as flores e as sementes, e também os frutos. Porque dentro dos frutos existem as sementes. O caule também tem a função de fazer chegar até os galhos todos os nutrientes que a raiz absorve. Então a raiz absorve a água e sais minerais e caminha pelos vasos lenhosos por todo o caule para chegar em todas as partes da planta. Então veja, temos também, já falei da raiz e do caule, as folhas, né? As folhas geralmente têm a cor verde, como ele está mostrando aqui. As folhas têm a cor verde, que é a clorofila, né? É através da cor verde, da clorofila, que acontece a fotossíntese, que é o processo de respiração das plantas. Então as plantas recebem do solo luz e calor, né? Faz acontecer a fotossíntese através da clorofila, que é a cor verde, e libera no ar o oxigênio, que é um gás indispensável na nossa vida. Nós recebemos dos vegetais o oxigênio e liberamos no ar o gás carbônico, isso em troca
para os vegetais. Temos aqui as flores, né? As flores. Existem flores de todos os tamanhos, de todas as cores, né? Quando nós estamos vendo, como vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, as flores, ela tem sua função também para o vegetal, né? Elas não servem só para boniteza, não, para não ficar bem florida, bem bonita, não. Ela também serve para reprodução, né? Veja aqui que temos uma flor e abaixo já temos um fruto. Então, geralmente, todas as plantas, antes de produzir seus frutos, produzem as flores, né? Produzem as flores. Então, a flor é o órgão de reprodução dos vegetais. É através das flores que acontece a polinização, né? Nas flores acontece a polinização através de agentes como insetos, o beija-flor, que é uma ave, né? O morcego e o vento. Como também até o homem pode provocar essa polinização. O que é a polinização? É a troca de grãos de pólen, do gineceu para o androceu. Ou seja, esses insetos, esses seres vivos, vêm até as flores para pegar nelas o néctar, que é o melzinho que serve de alimento. E como eles ficam se movimentando nas flores, eles levam nas patinhas, né, ou no bico, no caso do beija-flor, os grãos de pólen que servem para acontecer a fecundação das flores e sucessivamente acontecer o surgimento dos frutos. Existe também, no caso, os frutos, né? Nós temos frutos de todos os tipos. Temos os frutos carnosos, né? São aqueles que têm aquela parte comestível, como no caso da tomate. Temos a manga, que é um fruto carnoso, né? Temos o mamão, também um fruto carnoso, né? Que serve de alimento, né? Temos a parte comestível. Dentro desse fruto encontram-se as sementes. No caso do mamão, né? É uma fruta que contém muitas sementes. No caso da manga, apenas uma semente. E no caso da tomate, várias sementes. Esses são os frutos carnosos. Existem também os frutos secos, né? Os frutos secos são esses que produzem essas vagens. E dentro dessas vagens tem as sementes, né? A gente está abrindo aqui, a gente vê, ó, tem as sementes, né? Aqui estão algumas sementes, né? Essas sementes são secas, né? Não contém líquido, né? E nesse caso aqui são sementes da moringa oleífera. Ela tem muita utilidade na questão da decantação da água. Quando a água é barrenta, ou seja, turva, coloca-se sementes de moringa oleífera para clarear, né? Para decantar a terra que contém na água. Então, temos aqui também a castanha, né? A castanha do caju, né? Muita gente não sabe, o caju ele não é um fruto, ele é um pseudo-fruto. Então o fruto do caju realmente é a castanha, né? A castanha ela serve também para reprodução, né? Se você quer conseguir um cajueiro, você planta-se a castanha, né? Que serve como meio de reprodução. Então o fruto do caju não é um fruto, sim, pseudo-fruto, é um falso fruto, porque a semente do caju, né, está por fora, deve ser considerado um pseudo-fruto. Então vimos aqui que os seres vivos, né, no caso dos vegetais, são muito importantes para a nossa vida, né? Porque eles nos fornecem alimentos, né, sombra, madeira, né, e oxigênio principalmente, que é indispensável para a nossa vida. Me diga você aqui, Vitória, Marta, me diga desses dois frutos, qual é o carnoso e qual é o seco? O seco é esse, o carnoso é esse. Muito bem, Vitória. Marta. Muito bem, Marta. O fruto carnoso é a manga e o fruto seco é essa vagem de moringa oleífera. Ok? Terminamos a aula de hoje e vamos para a avaliação, né? Então, gente, vamos ter que fazer uma revisão disso para vocês compreenderem o mesmo conteúdo, né? Aqui temos as partes da flor. Quais são as partes da flor? Quais são as partes do fruto? Raiz, caule, folha, flor, fruto. Para que serve a raiz? Muito bem, a raiz
para sustentar a planta no solo. E o caule? Para segurar os galhos, as folhas, as flores e os frutos. E a folha? Para que serve a folha? Para liberar oxigênio do ar, né? E também fazer a planta respirar. A planta respira, ela transpira também através das folhas. Nós respiramos através dos pulmões e as plantas respiram através das folhas. E o fruto? Para que serve o fruto? Para quê? Para a planta ele serve como meio de reprodução. E para nós serve como meio de alimentação. Né? Então temos aqui todas as partes da planta e com suas funções. Ok, pronto. Valeu, gente. Obrigado.